Graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo do Projeto 400 que visa compartilhar 20 mensagens de 20 minutos para edificação, para crescimento espiritual e fortalecimento da nossa vida diante de Deus. O tema de hoje é falar um pouco sobre um assunto que muitos de nós não gostam, que é sobre a repreensão, correção, especialmente quando ela vem da parte do Senhor. O texto na Bíblia que eu vou ler aqui é 2 Samuel capítulo 6, versículo 21, que diz: o que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. Essa questão de correção e repreensão, a gente muito relaciona a um relacionamento principalmente de paternidade com os pais. Quem é pai hoje, como é o meu caso, nós sabemos a importância na nossa trajetória da criação dos nossos filhos, em alguns momentos repreender os nossos filhos e corrigi-los. Quando nós somos criança, quando eu fui criança um dia, por falta de compreensão, detestava ser corrigido pelos meus pais, detestava ser repreendido pelos meus pais, mesmo sabendo que eu tinha feito alguma coisa errada e era necessário haver uma correção. Nunca na minha história, quando os meus pais vinham para me corrigir, que eu ficava muito feliz e alegre porque meu pai chamou minha atenção, meu pai puxou minha orelha, minha mãe me colocou de castigo ou muitas coisas assim. De forma nenhuma, nunca gostei, nunca foi prazeroso para mim. Mas hoje, não só hoje, mas depois que eu atingi a idade mais madura, a idade adulta, eu comecei a olhar para trás e percebi como foi importante na minha vida vários momentos onde houve a necessidade de haver da parte dos meus pais uma correção, uma palavra ou às vezes atitudes mesmo de pais, né? Que é a correção, às vezes, como diz a Bíblia, pela vara, e ficar de castigo e levar umas chineladas, né? É óbvio que nada disso justifica a violência. Eu não estou falando de atitude de violência, estou falando de correção, e a correção, inclusive, orientada pela palavra de Deus, pela Bíblia, que pode vir através de conselhos, de palavras duras, de tirar alguma coisa da mão da criança, né, e deixá-la de castigo um período, para que ela possa abster de alguma coisa que ela gosta durante um período, para repensar, enfim. E é interessante, e eu já até dei dicas sobre isso, que normalmente quando a gente está na fase da infância, ou seja, ainda com pouco conhecimento, nós não gostamos da repreensão, da correção, porque achamos como um ato maldoso daquele que nos corrige. Chegamos até a pensar assim. Mas quando nós atingimos um pouco de maturidade, nós percebemos que, apesar de não ser bom, é necessário. E aqui que eu quero basear este ponto, no que diz respeito à correção que vem da parte de Deus. Claro que existe a correção para o dia a dia, para a vida de uma forma geral, porque o próprio texto diz isso: o que rejeita a repreensão anda errado. Ou seja, a pessoa que não aceita conselhos, que não aceita palavras de repreensão, que não aceita uma correção, ele vai continuar no erro. E eu conheço muita gente, depois de muitos anos de convivência ou de ter notícias, né? E eu, no caso, como pastor da Igreja Metodista, com um ministério itinerante, de passar por uma cidade, uma igreja, e você vai para outro lugar, e de repente, anos depois, você encontra uma pessoa que foi sua ovelha um tempo, ou tem acesso, conversa com o pastor daquela ovelha naquele momento. Infelizmente, muitas vezes a gente ouve várias e várias notícias, informações de que pessoas, ao caminhar pela vida espiritual errada, por mais que foi repreendida, não deu ouvidos. E aí qual que é o resultado? O próprio texto diz aqui: continua andando errado, continua fazendo aquilo que não agrada ao coração do Senhor. Então, assim, quando eu penso sobre esse texto e fazendo uma relação dessa paternidade dos nossos pais terrenos e da paternidade em Deus, no que diz respeito à correção, à repreensão, algumas coisas são muito importantes para nós aqui. A primeira delas, independente da visão que eu tenho da correção, independente da visão que eu tenho de uma repreensão, isso não vai mudar o fato de que a repreensão e a correção, elas são extremamente necessárias e importantes e fazem parte do processo de educação,
de formação do caráter do ser humano e também de formação espiritual. Fazem parte, elas são um item integrante de uma trajetória de alguém que quer, no final de uma história ou no final de um ciclo, ser bem sucedido. Faz parte, independente se eu gosto ou não, independente da forma como essa repreensão vem, essa correção vem, faz parte. É óbvio que nós podemos discutir a forma de repreensão, tudo pode ser discutido, evidentemente, mas a repreensão em si, o propósito da repreensão em si, que é o segundo item, nós temos que levar muito em consideração. Então a primeira coisa é a importância da repreensão, independente se eu gosto ou não. A repreensão e a correção são importantes. É a primeira coisa. A segunda coisa é qual é o propósito de se repreender? Qual é o objetivo de uma correção? O próprio nome já diz, correção, a própria palavra correção, algo que precisa ser corrigido. Se precisa ser corrigido é porque está errado. É igual você está fazendo uma prova na escola, né? E fazendo as anotações e você percebe que está fazendo a conta errada. O que você precisa fazer? Corrigir aquela conta. Você passa ali uma borracha, apaga e corrige onde você está errado, para você fazer certo, para você seguir uma direção correta. E muitas vezes, nesse processo, o objetivo que é corrigir, tirar do caminho errado para passar para o caminho certo, que talvez seja um grande problema. É quando as pessoas se acham autossuficientes, quando elas acham que elas sabem tudo, que elas conhecem tudo. E quando alguém vem com uma palavra de correção, ela imediatamente vira e fala, mas eu sei mais, eu não preciso que ninguém venha falar para mim o que eu devo, o que eu não devo fazer. Esse talvez seja um grande problema do ser humano, a autossuficiência. E aí eu levo para o terceiro princípio da correção. Sempre tem alguém melhor do que nós. Sempre tem alguém mais experiente do que nós. Sempre tem alguém mais sábio do que nós. Sempre. Na vida isso sempre vai acontecer. Dificilmente nós vamos atingir um nível assim de sermos incorrigíveis. Dificilmente, né? Dificilmente, porque na verdade nós percebemos aí que na nossa história, na nossa caminhada, por mais que a gente vai passando os nossos anos, nós vamos precisar sempre de alguém para nos ajudar nesse processo de correção. Alguém precisa, com certeza, nos ajudar nesse processo, porque quando nós estamos vivendo a nossa própria vida, caminhando o nosso próprio princípio, e aí nesse princípio a gente tem dificuldade de caminhar, isso leva a problemas sérios na nossa caminhada, muito sérios, porque a gente acaba não compreendendo e não entendendo, não conseguindo enxergar o que o outro está enxergando. Quando eu me acho autossuficiente, eu não percebo que existem pessoas mais sábias do que eu, existem pessoas mais conhecedoras do que eu, mais experientes do que eu começo a andar com autossuficiência, achando que eu me basto, que o meu próprio aprendizado é suficiente para me levar aonde eu quero ir. Então aqui fica uma palavra para a gente pensar bastante e refletir esse terceiro princípio da importância da correção. Sempre tem alguém mais sábio, alguém mais amadurecido e alguém melhor do que a gente. Sempre tem. Nunca, vai ser muito difícil, não vou falar nunca, porque às vezes você tem uma pessoa com 100 anos de idade, 95 anos de idade, que são pessoas de exemplo tremendo, de muita sabedoria, e você tentar achar alguém que é mais sábio do que ela nesse tempo presente é muito difícil. Imagina uma pessoa com 95 anos, aí tem que uma pessoa com 105 anos que vai lá corrigi-la, né? É claro que a sabedoria não está muito relacionada só à questão de idade. Tem pessoas com menos idade são mais sábias com outras que são de mais idade. Isso não se relaciona a isso, mas é muito comum pessoas que têm mais idade terem mais sabedoria por causa de uma série de fatores. Que a sabedoria vem não só através de conhecimento adquirido, mas é como esse conhecimento adquirido ele é executado, como ele é realizado. E aí entra esses pontos que são muito importantes nessa realização de um aprendizado, de um conhecimento, e da forma como eu uso, eu posso usá-lo como sabedoria. Então automaticamente, se eu ajo com sabedoria, automaticamente eu sou sábio, né? Essa matemática mais ou menos ela vai nesse caminho. E por último, quando a gente fala sobre a questão de correção, o porquê Deus nos corrige.
Talvez aqui seja um ponto muito importante para a nossa reflexão, porque ajuda a gente a superar os obstáculos anteriores, dos 3 obstáculos que eu citei anteriormente. Por que Deus nos corrige? Deus nos corrige porque Ele nos ama. Deus nos corrige porque Ele quer sempre o melhor para nós. Porque se Ele vê que eu estou num estágio da minha vida que eu poderia estar melhor, Ele vai me corrigir. Ele vai me corrigir para me levar a lugar mais alto. Ele vai me corrigir para levar a experiências mais profundas. Ele vai me corrigir para me levar a determinadas situações da minha vida que eu vou poder realmente experimentar muito da sua graça e do seu favor. E isso é muito importante, porque a motivação da correção de Deus, ela é sempre o amor. A Bíblia fala que Deus é amor. 1 Coríntios capítulo 13, nós podemos dizer que é o ícone do texto bíblico falando sobre amor. O apóstolo Paulo vai dizer sobre várias coisas que são feitas, que podem vir a ser feitas na nossa caminhada, mas que se não tiver amor, não adianta absolutamente nada. Se eu entregar os meus bens, entregar o meu próprio corpo, como ato de sacrifício, mas se aquilo não for motivado pelo amor, se não houver amor, isso nada adianta. A correção, quando vem de Deus, certamente ela vem com um ato de amor. Deus ama aqueles, Deus corrige aqueles que Ele ama. Isso é muito claro, porque quando você vê na sociedade moderna, especialmente, turmas, andando juntas, as pessoas que não são colocadas como colegas, não amigas, e a gente percebe isso de forma muito clara quando essas pessoas, elas veem o seu colega passando em apuros. Normalmente, ao invés de estender a mão para ajudá-lo, as pessoas riem e zombam e tiram sarro dele, porque esperando o próximo que vai entrar em apuros para a gente rir, e zombar da cara dele, daquilo que ele está passando. Mas aquele que é verdadeiro amigo e que ama o outro, quando vê alguém passando apuros, ele vai lá e dá uma palavra de correção. Ele estende a mão para ajudá-lo a sair daquela condição. Ele faz de tudo para que a pessoa saia daquele estágio, daquele momento que ela está vivendo, para poder ir para um estágio melhor, ir para uma situação, para uma condição muito melhor do que aquela que ele está vivendo naquele instante. Então, a motivação de Deus em corrigir em amor é nos levar a aumentar o nosso grau de intimidade com Ele, levar a cada um de nós a ter maior revelação da sua palavra, maior conhecimento do Evangelho, ao ponto então de sermos constantemente corrigidos pelo Senhor, aprimorados em graça e em misericórdia. Isso precisa ser levantado como questão. Nós precisamos caminhar nessa direção. Deus nos corrige porque nos ama, e eu preciso entender a correção de Deus como um ato de amor, porque se Deus não me amasse, ele abandonaria. Quando ele percebesse que eu estava fazendo coisas erradas, e ele vem com conselhos, ele vem com instruções, e mesmo assim eu continuo fazendo coisas erradas, o que eu percebo aqui? Eu percebo que se Deus não me amasse, Ele me deixava de lado, Ele não ia se importar de eu continuar no erro. Porque quando você percebe, quando você tem pessoas mais sábias que você, que te corrigem, essa pessoa já está conseguindo enxergar lá na frente. Tá? Onde você está indo pelas suas decisões? Qual o caminho que você está trilhando? Que de repente ela mesma já passou por isso. Ela teve que aprender na pele um ato de sofrimento, porque não houve quem a corrigisse. Como não houve quem a corrigisse, ela caminhou. Ou às vezes, muitas vezes isso acontece, a pessoa vai num estágio de desobediência, porque as pessoas, apesar dela ouvir correções, instruções, ela, por teimosia, por autossuficiência, continua fazendo aquilo que ela acha que ela tem que fazer. E ela continua fazendo. E aí, lá na frente, quando ela quebra a cara, que é a expressão que é utilizada, quando ela sofre as consequências das suas escolhas erradas, ela vai repensar e vai dizer: poxa vida, me falaram, me corrigiram, mas eu não quis dar ouvido. E aí ela aprende pela dor. Aprendendo pela dor, ela amadurece, e daí a pouco ela acaba sendo instrumento de Deus para ajudar a corrigir outras pessoas que estão indo no mesmo caminho de derrota que ela passou outro dia. E aí a palavra de correção dela tem tanta autoridade que ela fala: eu não só estou te corrigindo porque eu sei sobre isso,
Eu estou te corrigindo porque eu já passei por isso. E o caminho que você está trilhando eu já trilhei. E eu sei aonde eu cheguei. E não é nada bom. Por isso eu quero te corrigir para que você não chegue nesse caminho de sofrimento. E para alguns, caminho inclusive sem volta. Quantas pessoas nós conhecemos que já ouviu uma correção de Deus, ouviu uma repreensão do Senhor e permaneceu no erro? Porque o texto vai dizer isso. O que rejeita a repreensão anda errado. Permaneceu no erro, até que chega um dia o fim da vida daquela pessoa. Por algum motivo a pessoa deixa este mundo. Ela morre e aí às vezes não tendo dado ouvidos às correções que vêm da parte do Senhor. Então é importante nós percebermos que a correção de Deus ela vem como um ato de amor. Porque normalmente a gente acha que atos de amor é quando se recebe flores, quando se recebe bombons, quando se recebe chocolate, quando se recebe presentes. Claro que isso também são gestos de amor. Presentear é um gesto de amor, é de você agradar a pessoa. Só que o amor não é demonstrado apenas em presentes. O amor não é demonstrado apenas em palavras bonitas, em elogios, também fazem parte. É evidente que sim, porque é necessário, evidentemente, você manifestar o seu amor por alguém, valorizar a pessoa ao seu lado, se é sua esposa, seu esposo, se são seus pais, seus filhos, irmãos, enfim, um familiar seu. É importante você nutrir, elogios e alimentar o coração daquela pessoa com palavras de ânimo, palavras de alegria, de disposição. É muito importante, é extremamente necessário na nossa caminhada ouvir elogios. Mas o amor, ele não só se manifesta em elogios, o amor também se manifesta em correções, em palavras duras. Por isso Deus nos corrige, porque Ele nos ama. Deus nos ama, então Ele nos corrige. Corrigir em amor. Ou seja, o que é corrigir em amor? Corrige em amor porque a manifestação do amor, o combustível, a manifestação do amor é a correção, e o combustível daquela correção é o amor, porque Ele deseja que nós alcancemos algo melhor, deseja que nós alcancemos experiências melhores, para que possamos vivenciar tudo aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. A instrução, ela traz vida a cada um de nós. O texto diz isso, 2 Samuel 6:21. O que atende à instrução está na vereda da vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos conselhos, quando nós ouvimos palavras boas ao nosso coração, quando nós damos ouvidos às correções que vêm da parte do Senhor, nós geramos vida em nós. Vida essa que é experimentada todos os dias da nossa caminhada. E é interessante que essa relação de experimentar esta vida todo dia, nossa caminhada, está relacionada a esse amor que Deus tem por cada um de nós. Amor genuíno, amor inigualável, o amor de Deus. Então, nesses dias, como nós estamos enfrentando esse tempo adverso, nesse ano de 2020, possamos estar com os ouvidos atentos. O que Deus está querendo falar conosco? Quais são os propósitos do Senhor em tudo isso que está acontecendo à nossa volta? Será que Deus está permitindo determinadas situações acontecerem para que nós possamos estar atentos e alertas? E essas coisas que têm acontecido são correções permitidas da parte de Deus para nos condicionar, nos dirigir a um lugar ideal, que é o centro da sua vontade? Será que esse não seria um direcionamento do Senhor? Não só em relação ao que nós estamos vivendo como sociedade, mas em relação ao nosso dia a dia. Dê ouvido aos seus pais, os jovens aí, dê ouvido aos seus pais, Eles já passaram o que você passou. Ele tem certeza absoluta que a grande maioria dos pais, eles corrigem porque amam. Por que eu falo a grande maioria? Não vou colocar 100%, porque em toda regra existe sempre algumas exceções, infelizmente. E existem pais, aí eu coloco até entre aspas, que corrigem não por motivação de amor, corrige muitas vezes apenas como um ato de castigo, de imposição, de algo ruim, Mas com certeza é um número muito pequeno, porque a grande maioria, quando vê o seu filho indo para o caminho equivocado, ele procura corrigir o seu filho do caminho errado e colocá-lo no caminho correto, porque o ama. Deus nos ama, e o amor de Deus se manifesta na nossa vida de diversas formas, dentre elas atos de correção, atos de repreensão, nos repreender, para que possamos ouvir a doce voz do Senhor que fala ao nosso ouvido e principalmente ao nosso coração que precisamos mudar de direção. E isso é extremamente importante na nossa caminhada.
Deixemos Deus falar conosco, deixemos que o Senhor nos corrija, nos repreenda e possamos nos alegrar em Deus por isso e muito outras coisas mais ainda, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo com a bênção debaixo da bênção de Deus. Amém. Deus abençoe.